Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de janeiro de 2026 do Fiagro CPTR11. A ideia é entender direitinho como o fundo está se saindo e quais são as estratégias da gestão no mercado que a gente sabe que é bem complexo. Vamos começar? Olha, essa imagem logo de cara no relatório não é à toa, não. Ela já dá o tom da conversa. O agronegócio está enfrentando um mar agitado. A gente está falando de um cenário com juros indo para um lado aqui e para outro lá fora, e os preços das commodities, bom, esses estão sentindo a pressão. E para a gente entender como o fundo se saiu nesse mar, primeiro a gente precisa olhar para as correntes, certo? Então vamos começar pelo cenário geral. Como é que estão os juros e os preços das commodities? E aqui a gente já vê uma coisa bem interessante. Os juros estão indo para lados completamente opostos. De um lado, aqui no Brasil, o Banco Central já está sinalizando que deve cortar a Selic em março. Isso, em geral, é uma boa notícia para ativos de maior risco, né? Tipo ações e fundos como o CPTR11. Só que do outro lado, lá nos Estados Unidos, a história é outra. Com a nomeação do Kevin Warsh para o Fed, o mercado já espera uma política mais dura, ou seja, juros mais altos por mais tempo. E isso, claro, mexe com o mundo todo. Então, além dessa questão dos juros, tem outro ponto de pressão. Os preços das commodities agrícolas, que são, o coração do agronegócio, também não tiveram um mês fácil. O relatório deixa bem claro que as quedas foram significativas. E dá uma olhada nesses números. O que chama atenção aqui é a força dessas quedas. Soja caindo quase 13%, milho mais de 7,5% para baixo. É bastante coisa. E por que isso aconteceu? Bom, tem a ver com uma revisão dos estoques mundiais e também porque a colheita aqui no Brasil está vindo forte, o que aumenta a oferta e, naturalmente, pressiona os preços para baixo. Ok, então o cenário não estava fácil, né? Juros divididos, commodities em queda. A pergunta de $1 milhão é: e o CPTR11? Como é que o fundo se virou no meio disso tudo? Vamos agora olhar para os resultados dele. Bom, o primeiro número que todo cotista quer saber é este aqui, o dividendo. E em janeiro, o fundo distribuiu 11,5 centavos por cota. É um valor que se manteve igual ao do mês passado, o que já é um bom sinal, né? Mostra uma certa estabilidade. Mas o pulo do gato está aqui, neste gráfico. Presta atenção. O fundo, na verdade, gerou um resultado de quase 20 centavos por cota. Só que ele só distribuiu os 11,5 que a gente viu. E essa diferença? Ela não sumiu, não. Ela fica no fundo reforçando o caixa. É uma estratégia consciente da gestão para criar uma reserva, um colchão de segurança para momentos mais difíceis. E olha só o resultado prático dessa estratégia. Com essa grana que foi sendo guardada, o fundo fechou janeiro com mais de 27 centavos por cota acumulados. É essa tal reserva acumulada que o gestor fala. E ela é fundamental para garantir que os dividendos continuem sendo pagos de forma estável, mesmo com a volatilidade toda do agronegócio. E o mais legal é que, mesmo guardando uma parte do resultado, o retorno para o cotista continua bem interessante. O dividend yield, que é aquele cálculo sobre o preço da cota no mercado, ficou em mais de 15% no último ano. Nada mal, hein? E aqui o relatório aponta para uma coisa que vale a pena prestar atenção, uma possível oportunidade. A cota do fundo está sendo vendida na bolsa por um preço bem abaixo do que ela realmente vale, do seu valor patrimonial. E o que isso quer dizer na prática? Segundo a gestão, quem comprar a cota nesse preço pode ter um retorno líquido estimado de CDI mais 12,6% ao ano. Isso por causa do carrego da carteira, que é o rendimento que os ativos do fundo já têm contratado. Até aqui os números parecem bons, né? Mas como é que a gestão chegou neles? Agora a gente vai abrir o capô do fundo e ir para a sala de máquinas para entender a estratégia e o que foi feito na carteira. A primeira grande pista está aqui, na divisão da carteira. A gente vê que a maior fatia, 62%, está aplicada em coisas que rendem CDI. E faz todo sentido, né? Mesmo que a Selic vá cair, ela ainda está num patamar alto. Então essa é uma aposta em segurança, mas que também garante um bom rendimento agora. E o grande movimento do mês de janeiro foi este aqui, uma nova alocação no CRADA SLC Agrícola. E essa escolha, como a gente vai ver, diz muito sobre a estratégia do momento. E por que SLC Agrícola? Bom, essa escolha não foi por acaso. A SLC é simplesmente uma das maiores do agronegócio no Brasil. É uma empresa listada na bolsa, super conhecida, e o principal, o CRA que o fundo comprou tem nota de crédito AAA, que é uma nota excelente. Isso grita uma coisa: foco em qualidade e segurança. E falando em gestão, olha só que caso de sucesso. O fundo tinha um CRA da Aliança Agrícola, uma empresa que passou por dificuldades e chegou a pedir recuperação judicial. Pois bem, o gestor conseguiu resolver a situação e o CRA foi pago integralmente.
Conseguiram executar as garantias, recuperar todo o dinheiro e ainda com um prêmio. Isso é gestão de risco na prática. Mas nem tudo são flores, e o relatório é bem transparente sobre isso. Falando em risco, existem outros casos que ainda estão sendo trabalhados e que precisam de atenção. Vamos ver como a gestão está lidando com eles. O caso da AgroGalaxy, por exemplo, mostra bem essa gestão ativa. A empresa está passando por uma reestruturação e o fundo está ali, em cima do lance. Eles detalham o plano, já cortaram despesas, enxugaram o conselho de administração, contrataram uma assessoria especializada e, o mais importante, já tem um cronograma para trocar o CRA por cotas de um FIDC. A expectativa é que isso resolva a situação até maio. E tem outros 2 casos no radar. O da Patense, onde um financiamento para salvar a operação já saiu, e agora eles aguardam o pagamento da dívida antiga depois de um leilão que deu certo. E o da CRAS Brasil, que também está em recuperação judicial, mas a gestão parece confiante de que vai receber tudo porque as garantias são boas. Bom, a gente já passou pelo cenário, pelos resultados e pela estratégia. Para fechar, o que a gestão espera daqui para frente? Qual é a visão para os próximos meses? A mensagem final que o relatório deixa é bem clara: prudência e qualidade. O cenário ainda tem juros altos, o crédito para o setor do agro está mais difícil, então a ordem é diversificar a carteira e focar em créditos de empresas mais sólidas, com menor risco. Proteger o patrimônio é a prioridade. E tudo isso nos leva a uma grande questão para refletir sobre o futuro do fundo, né? Com os juros aqui no Brasil caindo e os preços das commodities ainda pressionados, será que só essa aposta em crédito de primeira linha vai ser o suficiente para manter aqueles retornos altos que o fundo entregou até agora? É uma pergunta que fica no ar e que a gente só vai ter a resposta acompanhando os próximos meses.